Hoje nós vamos entender como acontece a contaminação radioativa e para isso eu vou usar um caso real, que é o acidente radiológico de Goiânia que aconteceu em 1987 com o Césio-137. E para simular essa substância, eu estou utilizando aquele pozinho fosforescente atóxico que eu mostrei no vídeo anterior. A contaminação radiológica ou contaminação radioativa acontece quando a gente tem um material radioativo, uma substância química que está dispersa, que está livre, de modo que você consegue entrar em contato direto com ela. Seja pela sua pele, quando você toca a substância, pega na mão, seja pela boca, quando a gente acaba ingerindo, engolindo um pouco daquele material, ou então respirando um pouco daquele material. Nesse caso, o material radioativo, o elemento químico que fica emitindo radiação constantemente, ele está em você, irradiando você a todo momento. E o grande problema disso é que quando você está contaminado, você pode propagar essa contaminação adiante. Se a sua pele, por exemplo, está contaminada com aquela substância, quando você encosta em outra pessoa, essa substância pode acabar passando para ela e, portanto, contaminando ela também. A única forma que a gente tem para interromper a contaminação é descontaminando, ou seja, eliminando o elemento químico radioativo do seu organismo. Só que o problema é que mesmo que você elimine o material radioativo, o efeito que a radiação causou naquele organismo permanece. Uma analogia que a gente pode fazer com relação a esse assunto é pensar na Covid. Quando a pessoa tem o vírus da Covid, por exemplo, além de ela ficar doente, ela pode passar esse vírus da Covid para outras pessoas por meio de secreção. E mesmo quando a pessoa sara do vírus, os efeitos que a doença causou no organismo dela, ou seja, as sequelas, permanecem. Agora, se eu não entro em contato com o material químico, se eu não toco na substância, no pó, no líquido, no material em si, eu não me contamino. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui a nossa fontezinha de césio, como eu mostrei para vocês. Se eu não abro a tampa e não toco no pó, eu não me contamino. Não há contaminação sem contato com o material químico de modo direto. E pensando até em outros exemplos, como por exemplo, durante um exame de raios-x, como eu já comentei aqui com vocês anteriormente, as máquinas de raios-x, elas não emitem radiação, não produzem radiação por meio de elementos químicos, e sim por meio de uma produção elétrica, que gera raios-x. Então lá nem tem material radioativo, mas mesmo que houvesse, a gente receberia apenas a radiação que emana daquele elemento. Então a gente não toca numa substância, né, em alguma coisa radioativa, e portanto, não existe contaminação. Em contrapartida, acontece um outro fenômeno quando a gente está próximo de fontes emissoras de radiação, que é a irradiação, que é basicamente quando a radiação que emana dessas fontes emissoras passa pelo nosso corpo, interage e dissipa. Então a radiação não fica em nós. O efeito que ela causa pode ficar, mas a radiação, a energia em si, ela dissipa, ela passa, dissipa, vai embora. Uma analogia que a gente pode fazer para esse caso é pensar na exposição solar, por exemplo. Quando você pega sol, você fica exposto à radiação ultravioleta, à luz visível e à radiação infravermelha, que é a calor radiante. Quando você sai do sol, você vai para um ambiente coberto, você não fica com a radiação ultravioleta dentro de você, ou com a luz visível, você não fica brilhando por onde você passa porque você está com sol no seu corpo, né? Muito pelo contrário, você fica normal. Isso porque a irradiação que o sol proporcionou para você, né? A radiação passou pelo seu corpo, interagiu, o efeito que a irradiação do sol trouxe para você pode permanecer, mas a radiação em si dissipa e vai embora. Lá no acidente de Goiânia, quando eles pegaram aquele equipamento de radioterapia, desmontaram e tiraram a cápsula de dentro do equipamento, naquele momento eles estavam sendo irradiados, porque eles removeram a blindagem que impedia a radiação de propagar pelo meio. Então eles já estavam sendo irradiados. A partir do momento que eles romperam a cápsula e tocaram no pó de césio, aí é que se iniciou a contaminação. Isso porque aquele pó grudou na pele, grudou na roupa, grudou nas casas e acabou se espalhando para muitos ambientes diferentes. E onde aquele pó impregnava, tornava-se um novo foco de irradiação porque estava contaminado. Em outras palavras, toda contaminação vai gerar uma irradiação por consequência, porque os elementos radioativos emitem radiação constantemente, então você vai ficar exposto, né, naturalmente. Agora, nem toda irradiação vem de uma contaminação. Por exemplo, o sol irradia, mas não te contamina. Um exame de raios-x te irradia, mas não te contamina. E assim por diante.